Microfone ligado, tudo certo? Galerinha, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quero dizer que é um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa manhã de segunda-feira, certo? Dia 27/4/2020, certo? Dia 27/4/2020. Nessa aula de hoje, vamos estudar algumas revisãozinhas de plano, ponto e reta, certo? Para início de conversa, tem alguém aí que sabe me dizer o que é um ponto, o que é um plano, o que é uma reta? Alguém se arrisca a dizer para mim o que é isso? Luiz Felipe, o que é? Um plano, uma reta e um ponto. Quem consegue me dar exemplos disso daí? Professor Luiz não consegue falar, ele não tem microfone. Ah, beleza, beleza, tranquilo. Então, já que você falou, fala aí para mim o que é um plano, uma reta e um ponto. Me ajuda aí. Ajuda aí, Vinícius. Vitória, sabe me dizer o que é? Participar, Vinícius, por que não? Não? Então, olha só, galera. Vou dizendo, já eu volto com as perguntas. Porque eu não sei. Você não sei? Claro que pode chutar. Pode chutar, com certeza. Chuta. Relaciona, dá um exemplo que você acha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um. Eu vou dar um exemplo de. Isso, por exemplo, é uma linha reta. Por exemplo, eu posso dizer, deixa eu ver aqui, ó, que um fio de alta tensão que tem nos portes é uma reta? Se a gente usar uma abstração, imaginar que ela é infinita, porque toda reta ela tem que ser obrigatoriamente infinita. Então, se a gente imaginar que os fios de alta tensão é uma reta, eu posso dizer que ele é uma reta. Então, me dá um exemplo aí de plano. O que é um plano? Um plano. Chuta um exemplo. De vidro. Hã? Mesa de vidro. Uma mesa de vidro, se ela for infinita, né? Se ela for infinita, eu posso dizer que ela é, no caso, um plano. O mar também, né? O oceano, se a gente olhar, a gente vai ver aquilo ali tudo plano. E a linha do horizonte seria o quê? Uma reta, né? Que seria infinita também. Agora, um ponto. Quem consegue me dar um exemplo de um ponto? Um ponto, quem consegue me dizer o que é um ponto? Guilherme Francisco, o que é um ponto? Ana Júlia, o que é um ponto? Me dê um exemplo de um ponto. O que a gente consegue relacionar a um ponto? Fala, Vinícius. O ponto não é reto. Como? O ponto não é reto. O ponto não é uma reta? Não. Sim, o ponto não é uma reta. Mais. O que consegue sair mais dessa cabecinha? Isso, a Letícia falou aí, ó, que ponto é como se fosse as estrelas. Não, tem que ter medo de errar, não. Pode ter medo de errar, não. Errou, eu corrijo, ou então o coleguinha corrige, a gente, ó, segue o barco. A gente está aqui é para errar mesmo. Lembra o que eu falei em relação aos erros? Os erros são de extrema importância para o nosso crescimento. A gente aprende muito errando. Tem que errar mesmo, é bastante importante que vocês erram aí para conseguir cada vez mais, né, perder esse medo de errar, né, perder esse medo de errar e ficar 100%. Aí o Guilherme, ele falou o seguinte, ó, tô com medo de errar do ponto A até o ponto B. Sim, né, então, ó, o ponto, no caso, o A seria um ponto, aí nós teríamos um segmento de reta que liga o ponto A e o ponto B, certo? E o ponto B seria outro ponto. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, o ponto A, coloquei aqui, e um ponto B. E aí eu pego aqui, ó, opa, tem que transmitir a tela primeiro, né? Então, veja bem, apresentar. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Estão todos me ouvindo bem? Todos me ouvindo Sim. bem? Todos ouvindo bem? Então tá tudo certo. Ó. Quem tinha falado mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Guilherme Francisco. Ele falou, o ponto A e o ponto B. Justamente, está certo. Aqui eu tenho um ponto A e ali eu tenho um ponto B. Então eu posso vir aqui, ó, renomear e chamar esse carinha de ponto A. Posso renomear e chamar esse outro carinha de ponto B.
Aqui nós temos exatamente um ponto A, temos um segmento de reta que liga até o ponto B, e temos aí, ó, um ponto A, um ponto B e um segmento de reta. Beleza? Mas olha só, já que está todo mundo já antenado, nós vamos começar essa aulinha de hoje aqui, ó. Vamos lá, o que eu quero fazer com vocês? O que eu quero fazer hoje? Eu vou apresentar esse slide aqui para vocês, dar um F5 aqui, e o título dele aí é ponto, reta e plano. E aí eu trago esse exercício, que está bem aí. Estão conseguindo ver perfeitamente? Sim. Então, olha só, na malha quadriculada, né, no caso que é esse plano aí, ó, imagina como se isso fosse infinito, o ponto A representa a casa de Letícia, o ponto P, a praça, o ponto M, o mercado, e o ponto F, a farmácia. Então, ele fala isso, ó, que o ponto A, no caso, é a casa da Letícia, o ponto P, no caso, seria a praça, o ponto M, que está bem aqui embaixo, seria o mercado, e o ponto F, a farmácia. E agora eu vou vir bem aqui para o meu GeoGebra. Cadê ele? GeoGebra, aqui, ó. Então, vamos lá, me ajudem aí. O ponto A é o quê? O ponto A, vou renomear. Então, o ponto A, no caso ali, é a casa, né? Então, vou escrever aqui, ó. Ponto A é a casa, certo? Vou até escrever com letra maiúscula. Ponto A seria a casa. Qual é o outro ponto? Ponto P. O ponto P é o quê? A praça, certo? Então, eu vou vir aqui e vou desenhar, ó, o ponto P, certo? Que ele vai estar... Vou desenhar ele aqui, ó, o ponto P, certo? Então, o ponto P, vou renomear e chamar ele de praça, beleza? Chamei ele de praça. Vamos voltar de novo, ó. Ele pega e fala, ó, que o ponto M é o mercado. Então, o M, eu vou desenhar aqui, ó, o ponto M, ele vai estar bem aqui assim, mais ou menos, não tem problema. Então, aqui eu vou renomear e aqui vai ser o mercado. O mercado, certo? O mercado. O que nós temos mais? E o ponto F, que ele fala que é o quê? A farmácia. Então, eu vou vir bem aqui, ó, e colocar a farmácia exatamente. Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. Aqui, 1, 2, 1, 2. Bem aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse ponto bem aqui. E esse ponto, o exercício chamou de farmácia. Farmácia, acho que não pega acento, deixa eu ver se pega. Certo? Chamou de farmácia, beleza? Eu coloquei o acento errado aqui, ó, deixa eu renomear. O acento é aqui, farmácia. Beleza? Então, nós temos essa situação. Concordam comigo aí, ó, que aqui, ó, é esse comando desse enunciado, ó, a malha quadriculada a seguir, o ponto A representa a casa de Letícia, o ponto P, a praça, o ponto M, o mercado, o ponto F, a farmácia, beleza? Aí, nós temos essas questõezinhas bem aqui, ó, que está aí para vocês. Ele fala o seguinte, ó, trace uma reta que passe pelo ponto A e pelo ponto P para representar a rua Constantino. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a desenhar ruas de uma cidade que tem a casa da Letícia, que tem uma praça, que tem um mercado e que tem uma farmácia. Nós vamos começar a desenhar a rua. E aí eu paro para pensar. Imagina aí o caminho que vocês saem da casa de vocês até a escola. Eu não posso considerar as ruas como sendo, por exemplo, retas, ou então segmentos de retas. Eu não posso dizer que a casa de vocês é o ponto casa e a escola é o ponto de chegada. Eu não posso dizer isso. Então, é justamente isso que eu quero trazer para essa aula de hoje. É a gente conseguir relacionar esses conhecimentos, que muitas das vezes são abstratos, para uma aplicação cotidiana. Então, é justamente isso, ó. Ele fala o seguinte: trace uma reta que passe pelo ponto A e pelo ponto P para representar a rua Constantino. Então, eu vou voltar lá para o GeoGebra e eu vou aqui, ó, pegar uma reta, certo? Então, ele fala que passa pela casa e por onde? E pela praça. Mas só que ele fala que essa reta, ela não é uma reta, ela é uma rua. E ele chama essa rua de quê? De rua Constantino. Constantino, justamente. Então, ó, dei o nome, ó, o nomezinho lá em cima. Vou até descer mais ele. Descer não, descer errado. Então, eu tenho aqui, ó, a rua Constantino. Todo mundo me acompanhando?
Professor, você escreveu Rua Constantino. Bom, tá faltando N, né? Bem aqui, ó, Constantino. Muitíssimo obrigado. Agora tá certo. Obrigado. Me ajudem aí, preciso da ajuda de vocês, sempre. Beleza? Então, olha só, eu tenho uma casa, certo? Essa casa, ela tá na mesma rua da onde? Da praça. Beleza? Tá todo mundo me acompanhando? Todo mundo aí firme e forte? Sim. Então, vamos lá, ó, voltar lá para o comando da questão. No item B, ele fala, ó, trace uma reta para representar a Rua Olímpica que passa pelo ponto M e seja paralela à reta que representa a Rua Constantino. Agora eu quero que alguém me diz o que é uma reta paralela. O que lembra você? Não precisa me falar da definição, mas você fala assim, olha, professor, eu não sei o que é reta paralela, não, mas eu aprendi que isso daqui, mais ou menos, é a mesma coisa que paralela. Alguém consegue me dizer? O que são retas paralelas? O que é uma reta paralela à Rua Constantino? São duas retas que são alongadas e não se cruzam. Exatamente, exatamente. Então, olha só, vou voltar lá para o GeoGebra. Ele fala, ó, trace uma reta para representar a Rua Olímpica que passa pelo ponto M e seja paralela à reta que passa pela Rua Constantino. Então, eu tenho que desenhar uma reta que esteja o quê? Do lado da Rua Constantino. Então, eu vou lá na minha reta, certo? Vou passar aqui, ó, pelo ponto M. Ele falou que eu tinha que passar pelo ponto M, mas ele também não falou que eu não podia passar pela farmácia. Então, se ele não falou nada, então eu também passo pela farmácia. Agora, veja bem, essa rua, né? Deixa eu apagar aqui. Essa rua, olha só, a Rua Constantina, ela é paralela a que rua? Que ele mandou chamar de qual nome? Rua o quê? Olímpica. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Olímpica. Então, eu tenho aqui duas ruas que são o quê? Paralelas, ou seja, tá uma do lado da outra. Aí lembra que eu falei, o que são ruas paralelas? Imagina aquela pista que tem lá do lado da escola. Tem uma que sobe e uma que desce. Então, aquelas duas pistas são o quê? Uma paralela em relação à outra. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho a Rua Constantino e ela é uma rua paralela à minha Rua Olímpica. Então, tá uma ao lado da outra, beleza? Vamos voltar aqui para a questão. Na C, ela fala, trace uma reta que represente a Rua da Conceição, passando pelo ponto P e seja perpendicular à reta que representa a Rua Constantino. Queria que alguém me explicasse o que essa questão aí está dizendo. Vamos ler de novo? Trace uma reta que represente a Rua da Conceição, passando pelo ponto P, que no caso é a praça, e seja perpendicular à reta que representa a Rua Constantino. Alguém sabe me dizer o que é uma reta perpendicular? Alguém? Vou até cruzar o dedo para alguém me responder. Quem sabe me dizer? Eita, estou escutando só os grilinhos aí. Ninguém vai responder? Deixa eu ver aqui no chat. Não é possível. Vamos lá, alguém sabe me dizer o que é uma reta perpendicular? Alguém? Alguém? Me diz aí, Luiz Felipe, pelo aqui, ó, escreve aqui no chat. Camille, me ajuda. Breno, João Miguel, Letícia, Maria Eduarda, Maria Letícia, Vinícius, Vitória. Ana Júlia, me ajuda. O que é uma reta perpendicular? Alguém sabe me dizer? Deixa eu ver, alguém escreveu. Vamos ver o que escreveu. Sim, sim, o quê? Quando as retas se cruzam. Podemos dizer sim que quando as retas se cruzam, mas elas se cruzam fazendo um ângulo de quanto? De 90 graus. Elas têm que se cruzar fazendo um ângulo de 90 graus. Olha só o que é uma reta perpendicular. Por exemplo, vou pedir que vocês olhem agora, caça um cantinho da parede. Um cantinho da parede. Olha para um cantinho da parede. Quando vocês olharem para esse cantinho da parede, vocês vão ver que tem o teto, certo? Então, ó, a linha do teto mais a linha da parede. Você está vendo que essas linhas, elas se cruzam fazendo uma quina?
fazendo uma quina, então essa quina eu vou dizer que é uma reta perpendicular. Agora veja bem aqui, escrita no GeoGebra, olha só. Voltando ao comando da questão, ele quer que passe por quais pontos? Olha só. Trace uma reta que represente a rua Conceição, passando pelo ponto P e seja perpendicular à reta que representa a rua Constantino. Então, voltando para o GeoGebra, a minha rua Constantino está aqui, o meu ponto P é a praça, então eu vou vir bem aqui, ó, vou pegar a reta, olha só, tá vendo? Agora, olha só, vou parar ela bem aqui, ó. Vou parar ela bem aqui. Agora, olha para o teto. Olha para o teto e para a parede. Aqui não é uma quina? Aqui não formou uma quina? Então, é justamente isso. Toda vez que eu tiver uma reta que forma, no caso aí, ó, uma quina, eu vou dizer que essa reta é uma reta perpendicular. Agora, veja bem, essas retas aqui, elas não estão se cruzando. Alguém tinha me dizendo que elas também podem ser chamadas de retas concorrentes ou então secantes, lembra? Então, o que são retas secantes e concorrentes? Secantes ou concorrentes? São retas que se cruzam. Então, se essas retas se cruzam, eu posso chamar ela de concorrente ou então secante. Mas essa reta bem ali, ela se cruza de maneira especial. Que maneira especial é? Fazendo uma quina. Então, se ela cruza fazendo uma quina, eu posso dizer que ela é uma reta secante, e além de ser uma reta secante, ela é uma reta perpendicular. Beleza? Todo mundo compreendeu? Ele mandou chamar essa rua aqui de que rua? Vamos ver. Rua Conceição, traça uma reta que representa a Rua Conceição, passando pelo ponto P, seja perpendicular à reta que representa a Rua Constantino. Ele não mandou eu dar nome, né, para essa rua? Ele não mandou. Não, mandou, Conceição. Então, essa rua aqui vai ser a Rua Conceição. Vou renomear aqui, ó. Rua Conceição. Conceição. Então, essa aqui é a Rua Conceição. Belezinha? Vamos lá, voltando agora para o guia aí, ó, da questão. Então, eu tenho aqui, né? Cadê aqui? E aqui, beleza. Agora, vamos para o D, né? Passando pelo ponto P, trace uma reta qualquer para representar a Rua dos Santos. Então, veja bem. Passando pelo ponto P, passando pela praça, né? Faça uma rua qualquer para representar a Rua dos Santos. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, passando pelo ponto P, eu vou pegar uma rua aqui, que nós estamos chamando de reta, e ele quer que passe apenas pelo ponto P. Então, eu posso desenhar essa rua como? Do jeito que eu quiser. Ele não especificou. A única coisa que ele quer é que essa rua passe por onde? Pela praça. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Cadê? Aqui, ó. Opa, pronto. E qual é o nome dessa rua? Ele falou? Rua dos Santos. Rua dos Santos. Então, eu vou aqui chamar essa rua, certo? Renomear e chamar Rua Santos, apenas Santos, que não dá para escrever duas palavras juntas aqui no programinha. Então, eu vou vir bem aqui, ó, mover um pouquinho. Então, tá bem aqui, ó, Rua Santos, beleza? Agora, vamos voltar para o item E. Passando pelo ponto F, ou seja, passando pela farmácia, trace uma reta que represente a Rua do Vicente, que é paralela à Rua dos Santos. Então, olha só, agora eu vou fazer uma nova rua, mas só que essa rua tem que passar pela farmácia e ela, no caso, tem que ser paralela à Rua dos Santos. Então, eu vou fazer uma rua que esteja ao lado da Rua dos Santos, mas só que ela tem que estar o quê? Paralela à Rua dos Santos, beleza? Então, olha só, eu vou vir aqui pegar uma reta, certo? Tem que passar por qual ponto? Pela farmácia. Então, passando pela farmácia, olha só, ela está do lado aí, ó, viu? Então, olha só, essa rua aqui, ó, eu vou chamar ela rua do quê? Qual é o nome dessa rua, gente? Cadê? Não quer escrever o nome da rua, não? Cadê? Acho que é aqui, né? Peraí, aqui, agora vai. Qual é o nome dessa rua? Vicente?
Rua Vicente, ok. Rua Vicente. Então, aí nós desenhamos todas as ruas. Beleza? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. Não podem se cruzar com a Rua do Vicente? Não entendi. Quando as retas se cruzam... Como assim, Luiz Felipe? Não podem se cruzar com a do Vicente. Ó, passando pelo ponto P... Isso. Ah, entendi. Sim. Ela não pode se cruzar, porque ela tem que ser paralela, né? Isso mesmo, Luiz Felipe. Certinho. Certo? Então, beleza. Aqui está a minha cidadezinha desenhada. Então, aqui eu tenho, né? A Rua Constantino, que no caso ela é paralela à Rua Olímpica. No caso, eu tenho aqui ó, a minha Rua Conceição, que ela cruza, que ela é secante à minha Rua Constantino e a minha Rua Olímpica, mas só que a minha Rua Conceição, ela é uma rua perpendicular, no caso aí faz um ângulo, faz uma quina. E aí eu tenho a minha Rua dos Santos, que passa pela praça também, e essa Rua dos Santos, ela é paralela à minha Rua Vicente, a minha Rua Vicente passa pela farmácia, que está bem aí. E aí agora eu tenho umas perguntinhas para fazer relacionada a isso. Por exemplo, mas só que agora eu preciso da colaboração de vocês, beleza? Olha só o que ele fala. Qual a posição da Rua Constantino relativa à Rua dos Santos? A Rua Constantino e a Rua dos Santos, ela é paralela, perpendicular ou concorrente? E aí? Vamos voltar aqui, ó. A rua, no caso Constantino, e a Rua Santos, ela é paralela, perpendicular ou concorrente? E aí? Quem me ajuda nessa daí? Então, deixa eu escolher um nome aqui, já que ninguém se prontifica. O livre e espontânea pressão. Ah, o Luiz Felipe já respondeu, né? Ela é paralela? Quem mais? Quem mais? Breno, me responde. Camille. Ana Júlia. E aí? A rua, no caso aqui, ó, a Rua Constantino não, né? A Rua Constantino dos Santos, o que que elas são relacionadas à outra? Paralela? Paralela, pois não se cruzam. Concorrente? Vamos ver, ó. Constantino e dos Santos, ela é paralela, perpendicular ou concorrente? Constantino e dos Santos, cadê, ó? Constantino, deixa eu voltar aqui, ó. A Constantino tá aqui e a dos Santos está bem aqui, ó. Ela é o quê? Constantino e dos Santos, ela é paralela, concorrente ou perpendicular? Olha só, a Constantino está aqui, certo? A dos Santos está aqui. Então, veja bem, elas são retas o quê? Concorrentes, beleza? Por que que elas são concorrentes? Porque elas se cruzam nesse ponto aqui, que é o ponto P, que é o ponto da praça, beleza? Então, voltando aqui à pergunta, ó, qual a posição da Rua Constantino relativa à Rua dos Santos? Ela é paralela, perpendicular ou concorrente? Aqui a gente consegue ver que a Constantino... Eu vou até fazer o seguinte, ó, colocar uma cor aqui nela, e além de colocar uma cor, eu vou aumentar a espessura dela. Ele está perguntando essa rosa, certo? E essa azul aqui, ó. Tá vendo? Então, essa rua, a gente consegue ver que a Rua Constantino, que é a rosa, e a Rua dos Santos, ela é o quê? Concorrente. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa parte? Deu para entender? Sem problema, Luiz Felipe. Tudo certo. Vamos voltar para a próxima? Na 2, lá ele fala, qual a posição da Rua Olímpica relativa à Rua Constantino? Paralela, perpendicular ou concorrente? Agora está falando da Rua Olímpica e Constantino. Vamos lá, ó. Cadê a Rua Olímpica? A Rua Olímpica é essa daqui, que eu vou colocar uma cor nela de laranjado e vou aumentar aqui a sua espessura. E qual é a outra rua que ele pediu para me comparar? A Rua Constantino e a Olímpica, né? Então, a Olímpica é essa, cadê a Constantino? Aqui em cima. Então, a Rua Olímpica e Constantino, elas são o quê? O que vocês acham que elas são? E aí? Paralela? Paralela, pois não se cruza. Isso daí, Luiz Felipe. Alguém mais?
Maria Eduarda, Maria Letícia, Vinícius, Vitória. Cadê Ana Júlia, Breno, Camille, Guilherme, João Miguel? Deem a opinião de vocês. Vocês acham que é o quê? Escrevam aí no chat aqui, ó. Isso. O que vocês acham que essas duas são? Bora, Vinícius, Vitória. Eu já respondi, eu vi. Eu já respondi, sim. Os outros coleguinhas. Breno, cadê sua resposta? Paralela, já respondeu. Cadê Maria Eduarda? Respondeu? Uai, eu também. Tem problema não. Então vamos voltar aqui. Então, olha só, a Rua Rosa aqui, que é a Constantina, e a Rua Olímpica, elas são o quê? Paralelas. Por que elas são paralelas? Porque está uma ao lado da outra, beleza? Então, a resposta para essa minha segunda questão aqui, ela é paralela, porque elas estão uma ao lado da outra. Questão 3, ele pergunta, ó, a Rua da Conceição é perpendicular à Rua Constantino? Ela é perpendicular à Rua Olímpica também? Então, ele está perguntando, ó, a Rua da Conceição é perpendicular à Rua Constantino? Então, vamos voltar lá, ó. A Rua da Conceição, cadê a Conceição? A Conceição é essa daqui, ó. Deixa eu colocar uma cor para ela aqui, deixa eu ver, um verde. Esse verde aqui, certo? Eu coloquei esse verde, deixa eu fechar aqui agora, certo? Cadê? Verde. Agora, deixa eu aumentar a grossura dela. E aí? A Rua da Conceição, ela é perpendicular à Rua Constantino? A Rua da Conceição, ela é perpendicular à Rua Constantino? Ela cruza fazendo uma quina à Rua Constantino? E aí? Sim, 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 sim. Por unanimidade, sim, ela é perpendicular, no caso, à Rua Constantino. Outra coisa, ela é perpendicular à Rua Olímpica também? Cadê a Rua Olímpica? Aqui, ó. Ela também faz uma quina quando se cruza aqui? Então, ela também é perpendicular. Beleza, galerinha? Então, é isso bem daí. Unanimidade do sim. Exatamente. Então, chegamos aí a essa conclusão. Beleza? Agora, deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer agora. Deixa eu ver. Então, a gente terminou essa primeira parte aqui desse slide. Aqui foi o fim. Beleza? Deixa eu só fechar aqui, não gravar. Agora, nós vamos passar para esses exercícios que está bem aí na tela. Conseguem ver bem? Dá para ver bem esse exercício aqui, ó? Sim? Então, olha só. Rogério representou retas e pontos em uma folha utilizando régua e lápis. Então, ele utilizou aqui, ó. Fez uma reta azul, uma reta vermelha e uma reta verde. E colocou alguns pontos aí em cima dessas retas. A primeira pergunta é bem facinha, essa primeira pergunta, ó. Quais desses pontos foram representados na reta azul? Quais dos pontos estão representados na reta azul? E aí? Quais desses pontos? Ativem o microfone aí, me digam. Quais desses pontos estão representados na reta azul? Sim, Breno, super sim, sim, sim. Quais dos pontos estão na reta azul aí, pessoal? A, H e B. Então, olha só. Exatamente, ó. Então, eu tenho minha reta azul aqui. Os pontos que estão sobre a reta azul é o meu ponto A, H e B. Então, ó, A, esse A aí malucão que saiu, né? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. Então, aqui seria o ponto A, H, caso H, e quem mais? O B, certo? Item B. Quais desses pontos foram representados simultaneamente na reta vermelha e na reta verde? Agora, quais desses pontos estão simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, na reta vermelha ou na reta verde, que eles estão simultaneamente na reta vermelha e na reta verde? Apenas o F, né? Ele está ao mesmo tempo, olha só, quais desses pontos foram representados simultaneamente, ou seja, simultaneamente.
na reta vermelha e na reta verde. É apenas o ponto Q? Apenas o ponto F. Então, aqui seria o quê? Apenas o ponto F. Beleza? Item C. Em qual dessas retas podemos identificar o segmento de reta HF? Deixa eu ver o que alguém escreveu ali. Cadê? Breno F, verde, beleza. Verde, Camille também verde, ó. Em qual dessas retas podemos identificar o segmento de reta HF? Então, olha só, HF. Então, aqui é um segmento de reta. Esse segmento de reta, podemos afirmar que é o quê? Verde. Verde. Certo? Facinho, né? Letra D. Podemos indicar a reta verde por CD? De maneira parecida, identifique as retas azul e vermelha. Depois, compare as indicações que você fez com a de seus colegas. Então, essa parte aqui não precisa, né? Essa parte aqui a gente tira, porque nós não estamos na sala. Então, essa parte aqui não dá para a gente fazer essa comparação agora. Né? Então, a pergunta é, podemos indicar a reta verde por CD? Vamos ver, ó, a reta verde por CD. Podemos? O que vocês acham? Sim. Ó, lembra... Professor, é uma afirmação. Hã? Não está perguntando, é uma afirmação. Podemos indicar... Não, mas aí eu fiz a pergunta, ó, podemos indicar a reta verde por CD. Aí nós podemos, é porque eu queria relembrar para você que, por exemplo, para existir uma reta, né, ou no caso, por 2 pontos, passa uma única reta, certo? Lembra daquela definição lá de reta, que eu até levei aqui para o GeoGebra, e falei assim, olha só, por 2 pontos, podemos passar quantas retas por 2 pontos? Apenas quantas? Apenas uma reta. Veja bem, ó, eu não consigo, no caso, ó, passar uma outra reta, certo? Por 2 pontos. Então, eu queria só relembrar essa partezinha aí para você. Mas você tem toda a razão, é uma afirmação. Olha só, podemos indicar reta verde por CD. Aí ele fala, de maneira parecida, indique as retas azul e vermelha. A gente pode indicar a reta azul e vermelha por quais pontos? Vocês concordam que tem várias maneiras de representar essa reta, no caso, a reta azul e vermelha? Alguém ativa o microfone e fala aí para mim que outras maneiras podemos representar, no caso, a azul e a vermelha? Vocês concordam comigo que a reta, no caso, azul, eu posso indicar ela ó, por AH, certo? Deixa eu apagar esse A, ficou errado. Eu posso Dá para fazer por A e B também. Ó, eu posso representar a azul por AH, é uma pergunta, é uma resposta. Eu posso representar a mesma reta azul pelo ponto AB, que você falou, não foi? Pelo ponto AB. Eu também posso representar por HB. Então, quaisquer 2 pontos que passam pela essa reta azul, eu posso identificar essa reta. E a vermelha? E a vermelha? FI. Eu posso identificar ela, ou seja, por EF, qual a outra? I. I também eu posso. I. Qual a outra? E FI. FI também posso. Por FI. Beleza? Essas são uma das representações que podemos. Desde que tenha 2 pontos em cima dessa reta, eu posso fazer essas representações. Beleza? E aí eu trouxe uma outra questãozinha aí para a gente trabalhar. Ele fala o seguinte, ó. Lucas, alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vitória entendeu, Luiz Felipe entendeu. Não. Aí é Minote. É o quê, Maria Eduarda? Acabou? Não. Deixa eu ver aqui. Vai até que horas? Deixa eu ver aqui. 10h50. Não, ainda a gente tem muito tempo. Camille, não, então eu vou avançar. Bora lá. Questão 2 aí, ó. Ele fala, ó.
Lucas está pesquisando o preço de um fogão. Em certa loja, um vendedor oferece a ele a opção de pagar, no caso aí, ó, um fogão que custa R$ 772, com uma entrada de 180 e o restante em 8 prestações iguais e sem acréscimo. Então, veja bem, o fogão custa R$ 772, ele vai dar uma entrada de R$ 180 e o restante ele vai parcelar, certo? Esse restante em 8 prestações iguais e sem acréscimo. Então, como é que a gente resolveria essa questão? Alguém consegue me dar alguma sugestão? Como é que eu resolveria essa questão? Deixa ela aqui na tela. Para vocês, ative o microfone, que eu não consigo ler o chat. Tem aí, Ana Júlia, alguma sugestão de como eu resolvo essa questão? Eu tô pensando. Você está pensando? Vou ler novamente para vocês, ó. Lucas está pesquisando o preço de um fogão. Então, beleza, ele quer comprar um fogão. E ele pegou e foi em certa loja. O vendedor ofereceu a ele a opção de pagar um fogão que custa R$ 772. Então, o fogão custa R$ 772. Dá para fazer R$ 772 menos 180 e o resto dividido por 8. Exatamente, exatamente. Alguém tem uma outra visão em relação a essa questão? Alguém resolveria de modo diferente? E aí? Então, é exatamente do jeito que você falou. Então, como é que a gente resolveria? Ó? O fogão custa 772, eu subtrairia 180, não é? Ó? 180, então, 2 menos 0 vai dar 2. Aqui eu não consigo fazer essa divisão, então eu vou pegar emprestado aqui e colocar o 17, certo? Então, aqui ficaria, ó, 17 menos 8 vai dar 9, certo? E aqui ficaria, ó, 5 ou 6 menos 1, que daria quanto? 5. Então, daria esse resultado aqui. Beleza? 2 menos 0 dá 2. Eu pego emprestado 1 aqui com 7, fica 17, aqui fica 8, certo? E aqui ficaria 6 menos 1, que dá 5. Então, ele daria os R$ 180, ainda faltava quanto? 592. Aí o vendedor foi e falou, ó, esses R$ 592 restantes, nós vamos dividir para você, em 8 parcelas iguais e sem acréscimo. Esse acréscimo aqui, ó, alguém sabe me dizer o que seria esse acréscimo, caso ele teria? Alguém sabe me dizer o que seria esse acréscimo? Alguém? O que seria? Não sei. Eles não iam acreditar valor a mais? Valor a mais. Esse valor a mais seria o quê? Os juros, né? Seria os juros. Então, olha só, ele dividiu em 8 parcelas restantes, e essas 8 parcelas não vai ter o quê? Juros. Então, agora a gente faz aqui, ó, 59, né, 592, dividido em quantas parcelas? Em 8, certo? Agora, olha só, 5 não divide por 8, eu vou pegar quem? Esses dois aqui, ó. Vou pegar esses dois aqui, vou fazer a divisão, que vai dar por quanto aqui, ó? Por 7. Quanto que é 7 vezes 8? Dá quanto? Dá igual a 56. Agora eu faço, ó, 9 menos 6 dá quanto? 3. 5 menos 5, 0. Agora o que eu faço? Eu vou descer quem? O 2. Certo? Desci o 2. Vou até pegar uma caneta agora diferente, ó. E agora? Qual o número que eu multiplico por 8 que dá? 8 vezes 4. 8 vezes 4. Agora é só 4 vezes 8 dá igual a quanto? A 32. Isso daqui dá quanto? 0. Agora deixa eu fazer uma pergunta, se vocês lembram daquela nossa aulinha. Qual é o nome desse carinha aqui que eu chamo? Alguém lembra? Alguém lembra como é que eu chamo ele? Esse daqui é o meu dividendo. Dividendo. O 8 é o divisor
O Esse 74 daqui, é o quociente e o zero é o resto. esse daqui é o meu divisor e esse daqui, Consciente isso é meu quociente. e o zero é o E resto. E o zero é resto. zero é o resto. Agora, se eu perguntar, qual é o elemento neutro da multiplicação? Elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação. Qual é Zero. o elemento neutro da adição? A adição é Zero. Zero. É o zero, olha só. Se eu somar Zero, aqui, um, ó, 5 mais 0 vai dar quanto? Assim. 5. Então, o zero é quem? Ele não muda nada, ele não influencia em nada. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 5 vezes 0, dá 0. Então, o zero ele não é o elemento neutro da minha multiplicação. O elemento neutro da minha multiplicação seria quem? 1. Beleza? Voltando para a questão, para não perder o fio da meada aqui, ó. Então, ele daria, no caso, 180 de entrada, mais 8 vezes de quanto? De 74. Isso daqui, ó, a gente pode encarar essa expressãozinha como o quê, pessoal? Alguém sabe me dizer o nome dessa expressão? Não seria uma expressão o quê? Numérica? Exatamente. Numa expressão numérica desse tipo aqui, ó, quem que eu resolveria primeiro? A divisão. A divisão, essa daqui, ó. 180 mais 8 vezes 74. Eu teria que resolver, primeiramente, a minha multiplicação, e o resultado eu faria o quê? Somava. Então, eu resolveria assim, ó. Eu copiava o meu 180 mais 8 vezes 74 dá 592, e o restante eu somava. Na hora que eu somo, ia dar 772. Então, a minha resposta é o quê? 74 reais, beleza? 74 reais. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exercício? Não. Deixa eu ler aqui. Divisor, quociente, resto, uma expressão numérica, exatamente. Beleza? Entendeu, Vinícius? Ana Júlia entendeu? Breno, Caleb, Camille, Guilherme, João Miguel, Letícia, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Letícia, Vinícius Gomes, Vitória. Todo mundo 100%? Sim. Todo mundo compreendendo tudo? Então, beleza. Vamos avançar aqui, ó. Avançando para o nosso próximo exercício, né, vamos trabalhar agora com sólidos geométricos, E aí, no comando da questão, ele fala, ó, para representar um poliedro, Bia construiu uma estrutura com palitos de madeira e bolinhas de massa de modelar. Então, olha só, ela conseguiu construir, no caso aí, um poliedro, né? Um poliedro. E lembrando que poliedros ele tem duas subdivisões. Alguém sabe me dizer como é que os poliedros eles se dividem? Eles se dividem em quê? Deixa eu perguntar aqui. Consegue me dizer, Vinícius, em como os poliedros eles se dividem? Ele tem duas divisões. O poliedro pode ser de tal forma ou pode ser de outra forma. Quais são essas duas formas do poliedro? E aí? Guilherme Francisco, quais são as outras duas formas do poliedro? Maria Letícia, quais são as outras duas fórmulas? Olha só, o poliedro eles não pode ser prisma ou então o quê? Pirâmides, certo? Então, os poliedros eles podem ser divididos, no caso, em prisma ou pirâmide. Está lá na nossa última aulazinha gravada. Vocês estão assistindo essas aulas, pessoal? Não deixe de assistir, não deixe de assistir. Então, vamos lá. Os palitos e as bolinhas dessa estrutura correspondem a que elementos do poliedro? Que elementos representam as bolinhas do poliedro? Alguém consegue me dizer? Que elementos representam as bolinhas? Eu dei um nome específico para essas bolinhas aqui, ó. As bolinhas eu chamava de um nome, e no caso aqui, ó, essas linhas que fazem os lados do poliedro receberiam
outro nome. Por exemplo, o nome dessa bolinha aqui, eu chamaria, deixa eu ver se alguém escreveu lá. Vértice. Exatamente. No caso, olha só, esses pontinhos eu chamaria de vértice. É isso mesmo. Vou diminuir aqui. Então, aqui, ó, isso aqui eu chamaria de vértice. E agora, e os palitinhos eu chamaria de quê? Alguém sabe? Hã? Aresta. Os palitinhos eu chamaria de quê? De aresta. Exatamente. Então ele fala aqui, ó, os palitos e as bolinhas dessas estruturas correspondem a que elemento do poliedro representado? Então seria quem? Os meus vértices e as minhas arestas. Lembrando que o vértice seria os pontinhos e, no caso, os palitos seria quem? Seria as arestas. Aí ele pergunta, ó, quantos palitos e quantas bolinhas Bia utilizou nessa estrutura? E aí, para ficar melhor, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui no GeoGebra, certo? E vou trabalhar com vocês aqui, ó, na janela 3D, para ficar melhor, para a gente desenhar isso aí. Eu vou só agora melhorar um pouco isso daqui, para a gente trabalhar dessa seguinte forma. Então, olha só, o sólido da minha base, que está lá embaixo, lá, ó, é um polígono, né? É um polígono que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 não, 6, né? 1, 2, 3, 4, 6 lados. Então, eu vou vir aqui, é um hexágono regular. Então, eu vou vir aqui, certo? Desenhar esse hexágono, ele tem o quê? 6, no caso aí, 6 arestas, aí, 6 lados. Agora, eu vou vir aqui, ó, como ele é uma pirâmide, certo? Eu vou levantar essa pirâmide e colocar uma altura igual a 4 qualquer aqui. Então, eu tenho essa minha figura lá. Não é a mesma? Veja bem. A diferença é que essa daqui é menor, mas só que... Olha que ficou mais alto. Só que essa daqui... Deixa eu ver se eu consigo assim, né? Aí. Ela ficou bom, ficou parecido. Agora eu vou girar aqui ela para a gente conseguir contar. Deixa eu ver se eu consigo girar. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Então, veja bem. Deixa eu ver. Aqui. Então, e aí? Tem quantas bolinhas, no caso de massinhas, e quantas arestas tem aí? Então, no caso, seria o Tem vértice. 7 vértices. Calma aí, professor. Para de girar para eu poder contar. Girar bem devagarzinho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12? 12 Exatamente. arestas. Tem 12, né? Então a gente contaria, né? É só contar o número de lados, né? No caso aí, ó, é um hexágono, não é um hexágono nessa parte de baixo? Então, olha só, nessa parte de baixo, que eu vou até colocar aqui, ela virando ela assim de cabeça para baixo, ó, eu tenho 6 lados, não tenho 6 lados? Então, eu tenho 6 lados nesse meu polígono de baixo. Então, ele tem 6 lados na minha parte de base, consequentemente, cadê ele? Não quer desvirar? Deixa eu ver se eu consigo. Opa, desvirou. Então, ó, lá no meu chão eu tenho 6 lados, no caso, esse lado, esse outro lado, esse outro lado. Consequentemente, na hora que eu levanto essa pirâmide, esse prisma, no caso, ele também vai ter mais 6 lados laterais. Então, juntando os 6 lados da parte de baixo, né, com outros 6 lados, na hora que ele levanta, eu vou ter, no caso aí, 12 palitinhos, no caso, 12 arestas, beleza? Quantos palitos e quantas bolinhas Bia utilizou para essa estrutura? Então, utilizou aí 12 palitos e 7 bolinhas. Aí, depois ele pergunta, ó, quantos palitos e quantas bolinhas são necessários para construir uma estrutura que representa um cubo? Olha só, para representar um cubo, quantas bolinhas, no caso, e quantos palitinhos são necessários para construir um cubo? Então, a gente pode vir aqui, ó, construir, no caso, um cubo. Alguém sabe me dizer como é que é um cubo? É o formato de um cubo? Ele parece com o quê? Uma folha Hã? cortada. Uma folha cortada. Ele parece um quadrado.
Um dado. Isso daqui seria um cubo? Cubo mágico. Sim. Isso. Por isso que chama de cubo mágico, né? É um cubo. O cubo, ele tem, no caso, todos os seus lados iguais. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E aí, quantos palitinhos e quantas bolinhas eu precisava? 12 palitos. E 8 bolinhas. E 8 Isso. bolinhas? 12 Exatamente. palitos e 8 bolinhas. Exatamente, ó, porque olha só, aqui eu tenho, ó, no meu teto eu tenho 1, 2, 3, 4. Se no meu teto eu tenho 4, consequentemente no meu chão também eu vou ter 4. Beleza? Então aí já foram aí 8 bolinhas de massinha, né? E agora eu contaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aqui, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente. Aí ele faz outra pergunta lá, ó. Uma pirâmide de base quadrangular. Se eu fosse desenhar uma pirâmide de base quadrangular. Então, vamos ver? Se tivesse uma pirâmide de base quadrangular, vamos desenhar essa pirâmide. Então, o que é essa base quadrangular? Veja bem. Então, ela vai ter 4 vértices. Então, a base dela é um quadrado, certo? Por isso fala pirâmide de base quadrangular. Agora, eu venho aqui, ó, na minha pirâmide, certo? Na minha pirâmide, certo? E agora eu vou colocar uma altura de 5 aí, ó. E aí? Agora, quantas bolinhas eu precisaria aí, ó? 5. 5 bolinhas. E quantos palitinhos? 8. 8 palitinhos, né? Então, é 4 embaixo e mais 4 nas laterais. Beleza? Sim. Facinho aí, ó. Então, uma pirâmide de base quadrangular precisava de 8 palitinhos e 5 bolinhas. A nossa última questão, ele fala o seguinte, ó. Tadeu vai montar a representação de um poliedro com o molde a seguir. Então, a gente tem esse poliedro aí, certo? E esse poliedro, ele tem esse molde. Aí, na questão A, ele pergunta, ó, qual das representações de poliedro a seguir Tadeu vai obter? Então, olha só, eu quero que vocês olhem essa figura daqui. Em quais dessas 3 aqui que vai ser a planificação? Lembra da parte da aulazinha de planificação que eu coloquei na primeira? Então, aqui é a planificação. A 1, a 2, a 3. Número 2. Número 2. Alguém discorda? Não. Sei. Discorda? Não sei. Felipe falou, professor, como ela tem 7, o senhor falou 6, eu me confundi, ela tem 7, Luiz Felipe. A 2, Vitória Boutinho, tu concorda também? Maria Letícia, 2, né? Então, vamos ver, ela é a 2. Justamente ela é a 2, e a gente vai ver justamente aqui agora. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no GeoGebra, certo? Eu vou vir aqui no meu GeoGebra. Vou vir aqui, e vou vir aqui no meu arquivos novo, certo? Não vou gravar. Vou vir aqui na minha geometria agora. Preciso só adicionar aqui disposição. Cadê? Exibir. Preciso colocar isso daqui primeiro, beleza? Agora, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou criar 2 pontinhos aqui. Vai ser esses 2 pontinhos. E aquela figura, eu sei que ela é um dodecaído. Já já eu explico para vocês. Então, aqui eu vou colocar um ponto A, certo? E aqui um ponto B. E aí, agora, eu vou obter a minha visualização. Cadê? Peraí, ele clicou em algo aqui que não tinha. Só um minutinho, turma. Até eu arrumar essa baguncinha que eu fiz aqui. Cadê? Deu uma falhazinha aqui. Disposição. Janela em 3D. Consegui. Deixa eu agora só dar uma arrumada para a gente visualizar melhor.
Sumir com essa partezinha aqui. Olha só, essa figura é justamente essa bem daí que está desenhada, certo? Olha só, é justamente aquela figura que está bem ali. Olha. Eu vou mostrar para vocês o porquê que ela é na hora que eu fazer a planificação. Então aí, ó, voltando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, lembrando que essa figura, ó, ele vai recortar, por exemplo, em um papel e depois vai colar todos esses lados. Quando ele colar, ele vai obter o quê? A figura número 2. Então, no caso, seria essa figura bem aí, ó, como se fosse mais ou menos a estrutura de uma bola de futebol, só que não é arredondado, né? Um dodecaedro, o nome dessa figura. E aí ele pergunta, ó, cada face corresponde a qual polígono? Por exemplo, essa face aqui, ó, que polígono é esse daí? Que faz cada face, cada lado? Qual é o nome do polígono que forma essa face? Qual é o nome desse polígono aí? O polígono gerador. Pentágono. Deixa eu colocar Pentágono? Pentágono? Cabeça para baixo. Não, ele fala cada face. Cada face dessa aqui. Cada face seria cada lado. Esse polígono que forma essa face seria qual figura? Pentágono. Pentágono. Cara, aqui, não, de forma geral, ela vai formar um dodecaedro, de forma geral. Dodecaedro ela vai formar. Mas ele pergunta assim, ó, uma coisa que é bem particular. Cada face, lembra da definição de face? Faces são os lados. Sim. Cada lado é formado por um polígono apenas. Que no caso seria esse polígono aqui que eu vou colocar de baixo. Eu vou até mudar a cor dele aqui, ó. Deixar mais escura, colocar, deixa eu ver. Laranja. Laranja? Laranja aqui, ó. Então, no caso, esse laranja que tá bem aí, ó. Escolher esse outro lado aqui, ó, ficou laranja lá. Escolher esse daqui, ó, posso mudar de cor também. Bota azul, bota azul. Dá uma azul escura aí, ó. Também posso mudar aqui agora, ó, e colocar aqui cor. Verde. Verde. Colocar esse verde aqui, ó. Certo? Coloquei de verde. Colocar ele bem verde, bem escuro. Vocês conseguem ver que cada face é composta apenas por um polígono, no caso? Estão vendo aí, ó? Ele tem um lado aí, que tem essa face, essa orelha aí, cada um. Qual é o nome desse polígono aí que está representado? Pentágono. Pintado, justamente, olha só esse azul, ó. Esse azul é um polígono, certo? Ele é um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 lados, é o quê? Um pentágono, beleza? Ao todo, são quantas faces aí? Ele pergunta aqui, ó. Ao todo, são quantas faces? Hã? São quantas faces ao todo? Bota lá pra imagem. E aí dá pra gente fazer, sabe o quê, ó? Eu vim aqui, ó, e fazer a planificação dessa figura. Eita, nós. Aí eu faço a planificação. É o quê? É como se eu desmanchasse. Morreu. É como se eu desmanchasse. Coloca certo? de cima pra ficar De legal. desmanchar, eu posso colocar embaixo, acho que fica melhor. Fica de baixo. Coloca de baixo. Assim, cabeça para baixo. Cabeça para Aqui baixo? fica pra cima ou pra baixo? Pra baixo, Ó, pra baixo. aqui eu vou Pra olhar de cima, como se eu fosse um drone. Eu tô olhando de cima, como se eu fosse um drone. Certo? Agora eu vou olhar de baixo. Professor, mas do livro tá diferente dele tava diferente daí? Olha só. Ô, Não, João, é porque ele juntou os dois, entendeu? Pra fazer a figura. Aí eu né? fechei. Aí eu fechei. Isso. Entendi. Aí eu fechei. Certo? Beleza? Aqui a gente consegue contar. Será que eu vou... Deixa eu mudar na cor aqui, ó. 2, 3, 4. Vou colocar verde. Vamos escolher só uma cor? Deixa Achei eu ver. 12. Achou Aqui quanto? tem 12 faces. 12? Vamos contar juntos aqui, ó. Vamos colocar essa cor aqui, todo 1, mundo 2, 3, 4, Vamos 5, contando aí. 7, 8, 9, 10, 11, 12. É 12? 12. É 12. Mudando de cor aqui também. Para ficar mais fácil, para a gente não confundir aqui, ó. E aí, alguém achou um valor diferente?
Não. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Só essas facezinhas aqui, ó. As que estão planificadas. É 12. 12. 12. 12. 2, Quem acha um 4, valor diferente? 6, 8, 10, 12. Deixa eu ir mudando as cores aqui. Agora já tá bom para contar sem errar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mesmo, né? Vamos 12. contar? Começando da onde? Daqui, ó. Vou contar aqui, ó. Começa desse verde. 2, 3, contei esses aqui. Certo? Agora eu vou contar isso aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então ele tem quantas faces? 12 12. faces, né? Então ele teria 12 faces aí, olhando de cima. Então ele teria 12 faces. E aí na hora que eu pego, ó, eu fecho ele, ó, tá vendo? Eu consigo fechar para ficar melhor a nossa visualização. Alguém já arriscou a brincar lá no GeoGebra? Ô, professor, Eu? desculpa não. porque eu saí porque descarregou Não, tudo bem. o notebook. Tá. Tudo bem, próxima vez fica atento, mas tudo bem. Aqui, ô Vinícius, a gente estava... Eu desenhei essa figura que a turma aí viu que era formada por um polígono que tem, no caso aí, um pentágono. E aí a gente estava contando o número de faces. E aí eu peguei e virei de cabeça para baixo. E aí a gente começou a contar o número de faces. E aí a turma me ajudou a contar e falou que tinha 12, no caso. 12 faces, 12 lados. E depois eu peguei e fiz a planificação, que foi a aulazinha que eu postei na semana passada. Ou seja, a planificação é pegar uma figura que está em 3 dimensões e colocar ela dentro de um plano. Olha só, ela não está no plano, que é esse plano que está localizado aqui de cinza. Essa daqui seria a minha planificação. Beleza? Gostaram? E aí, alguém já arriscou mexer lá no GeoGebra? Vou arriscar hoje. Está hoje? Vai lá, coloca no YouTube, que lá ensina um monte de dicasinha de como fazer essas figuras. Beleza? De como fazer essas figuras, vocês vão gostar bastante. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo de hoje? Vocês conseguiram compreender bem? Deu para entender? Deu. Deu para entender? Perguntar de um por um. Ana Júlia. Luiz Felipe, não? Você está com dúvida em quê, Luiz Felipe? Ah, tá, entendeu. Foi não em relação à dúvida, né? Não tem dúvida. Entendi. Então, vamos ver aqui a Ana Júlia. Tem alguma dúvida? Ana Júlia, Breno, Caleb, Camille, Guilherme, João Miguel, Letícia, Luiz Felipe, Vinícius Gomes, Vitória, todo mundo 100%, então. Beleza, galerinha? Eu vou pedir que vocês não deixem de assistir as aulas, beleza? As aulas que eu estou postando, elas são muito importantes para a gente dar continuidade, então fica sempre atento. Professor, você só passou aquele lá mesmo? Ixi, agora eu não vi a hora que você saiu, mas está gravada a aula, Vinícius. Aí você olha no momento que você saiu, aí o que acontece? O Google, ele demora apenas alguns minutinhos ou algumas horas, depende, para essa aula ficar pronta. Assim que ela ficar pronta, eu posto para você, aí os detalhes que você perdeu, você assiste depois, tá bom? Tá. Mas pode ficar despreocupado, você consegue assistir depois. Tá, beleza? valeu. Então é isso, galera. O que eu queria trazer para vocês de conteúdo era isso. Espero que vocês tenham compreendido bem. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Não deixem de assistir, vou pedir mais uma vez, não deixem de assistir as aulas que estão disponíveis. Lá, essa daqui eu vou postar, e quem perdeu, né, assiste. Quem não perdeu, não precisa assistir novamente, a não ser se quiser revisar
o conteúdo, beleza? Amanhã eu vou postar mais uma aula de exercícios para a gente, e agora a gente continua só resolvendo exercícios, tá ok? Tudo certo? Sim. Belezinha? Então, galerinha, Tá. foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui amanhã, beleza? E até a próxima. Vou pedir que vocês saiam da sala e eu tenho que ser o último. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. A aula só termina 10h50. Hã? A aula só termina Não, mas é 10h50. porque eu fiz direto, João Miguel. Eu fiz direto. É porque ela tem uma pausa, ela tem uma pequena pausa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ela vem aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Eu parei a transmissão da tela? Parei, né? Não. Não. Tá gravando. Ainda tá gravando. Ah, sim, né? Deixa eu só. Aí.